Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira, romance brasileira, futuros grandes clássicos da literatura brasileira. Já falamos dos contos do João Gilberto Noll e agora vamos falar do romance, né? Acenos e Afagos, 2008. Muito bem. É um livro assim muito bem escrito, né? Ou seja, nós conhecemos o estilo, né? Proustiano, aquele estilo Virginia Woolf, aquele estilo Clarice Lispector do João Gilberto Noll, né? Então Noll, ele tem aquele capricho estilístico, né? Então esse romance aqui é um imenso fluxo de consciência, falando em primeira pessoa, né? Uma coisa emendando outra, um fluxo de memórias. Então não tem muito enredo, né? Não tem um enredo, que é a vida amorosa do protagonista, né? Uma vida muito ativa, né? Porque aqui o protagonista é aquele cara que, se você tem um desejo, a melhor forma de se livrar dele é cedendo a ele, né? Que é uma imagem bem assim esteticista lá do Oscar Wilde. E é na mesma vibe do Oscar Wilde, né? Porque aqui é um romance de homoerotismo, né? Então, assim como nós estamos acostumados com aquele homem branco hetero, lá do Rubem Fonseca, do Henry Miller, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Aqui nós temos uma narrativa homoafetiva, né? Ou seja, então é um rapaz que se entrega, né, a seu desejo, a volúpia, uma coisa assim, entre o amor e o sexo, ele prefere o sexo, né? Então é basicamente um romance, só que não é um romance erótico, só que é muito bem escrito, não tem nada de obsceno por obsceno, né? Assim, algumas cenas podem chocar alguns conservadores, né, mas né, nós estamos falando de literatura, né? Então a literatura não tem questão moral, nós não estamos aqui para analisar moral e os bons costumes, né? Então é claro que esse livro não é indicado para todas as pessoas, obviamente tem pessoas que não vão gostar. Agora é impressionante o estilo, né? O autor tem o estilo, você já conhece o estilo, e é aquela literatura que é feita de dentro para fora. Mesmo que tenha a imagem do corpo, tenha muita coisa corporal, né? Muita coisa sensual, o Noll aqui está trabalhando a questão mesmo de introspecção, porque por mais que o protagonista tem vários envolvimentos amorosos, aventuras e desventuras amorosas ou sexuais, né? Várias aventuras sexuais, ele sempre tem aquela inquietação com o outro, né? Que é igual o Whitman, né? O Whitman tinha os contatos, ele analisava o contato, o toque, né? É isso um toque? É isso um contato? Então ele sempre está tentando alcançar o outro, né? Então o exercício da sexualidade seria esse desejo corporal a partir do corpo, atingir o outro, né? E a forma como ele narra é magistral, né? Assim, são imagens muito líricas, uma prosa espalhada, né, derramada no texto, que é diferente da prosa do Hemingway, do Rubem Fonseca, né? Que são prosas mais diretas, assim, que se fosse narrado dessa forma direta, ficaria aquele romance bem, podemos dizer assim, bem apimentado, né? Ao pornográfico, né? Alguns poemas, alguns textos, por exemplo, do Bukowski, né? Então, Charles Bukowski, então ou seja, não é para todos os leitores, né? Assim, é um leitor que gosta da linguagem e preparado para o enredo ou não enredo, né? Porque eu não sei resumir, né? Porque o que acontece aqui são aventuras e desventuras sexuais de um protagonista que está o tempo todo à procura de uma identidade, à procura de aceitação, né? Até porque quando ele participa de uma confraria que é uma minoria no país, né, que cultua a heterossexualidade, né? Então as pessoas não se limitam a ser heterossexuais, elas têm que cultuar a heterossexualidade, como eu sou hetero, né? E aqui não, é que ele não está preocupado com isso, né? Não preocupado com isso, e a questão aqui é a liberdade mesmo, né? Então alguns temas, né? Por exemplo, a questão de ele estar sempre num desejo, né? Sempre estar aberto a ter o contato, né? Então ele está sempre pronto ao atingir o corpo, né? Então é uma narrativa de dentro para fora, no sentido de que ele está narrando as suas impressões, suas sinestesias em relação ao mundo, mas o mundo é o mundo do toque, ou seja, o mundo do corpo, e ele não despreza o corpo. Então outra coisa da instituição, né, ocidental chamada cristianismo é essa ideia de desprezo ao corpo. E aqui não há desprezo ao corpo, aqui você tem acesso ao outro através do corpo, né? A questão então da libido sem inibição, né? Então Freud explica, né? Freud explica a questão da pulsão, viver pela pulsão. Então Freud tem essa questão da pansexualidade, né? Tudo é sexual, uma coisa que Jung discordava, tal, mas questões psicanalíticas, né? Mas aqui Freud explica, né? Porque aqui no caso ele não tem essa repressão da libido, do libido, né? É a libido ou o libido? Eu não entendi até hoje. Então essa pulsão, né, sexual,
que guia as pessoas ao outro, né? Então esse impulso, ele não sofre restrição, né? Então o superego dele é mais, podemos dizer assim. Então ele se entrega, né, naturalmente a isso, não fica questionando a moral disso, né? Igual muitos romances do Henry Miller, né? Como eu falei, citando aqui o Nexus, Plexus, Sexus, né? É o Henry Miller. Então, só que ele escreve melhor que o Henry Miller, né? Então o Henry Miller, pessoal fica cultuando, eu acho que o Noll escreve melhor que o Henry Miller, sabe? Assim, em termos de descrição, de sinestesia, né? Eu acho assim que o Noll né? Assim, nada quanto o Henry Miller, que eu já li muito o Henry Miller também, que é essa questão também de sexualidade, né? Alguns romances beat, né? Tem muito disso também, algumas poesias beat, da geração beatnik, né? Beat Generation, né? Porque é a cultura do corpo, né? O corpo é valorizado, né? Então você atinge a sua iluminação, a sua ascensão, até espiritual, a partir do corpo, né? Porque nós estamos no corpo. Então, essa ideia de desprezar o corpo, ó, a voz tem... Essa ideia de desprezar o corpo é uma outra questão. A questão envolve religião e moral. E aqui nós não estamos nesse plano, né? Então, aí ele pergunta, o amor ou sexo? Ora, sempre vence o sexo, né? A ideia do sexo, porque é o efêmero, é a volúpia. Enquanto que o amor teria um tratamento, teria uma convivência, né? Um certo hábito, né? A ideia de que o amor nasce de um hábito. Então você está convivendo, habituando-se ao outro, aos defeitos e às virtudes do outro. Então você atinge um grau de, você está amando o outro, né? E aqui não, aqui como você tem um contato, você nunca mais vai ver a pessoa, então ele até se envolve com algumas pessoas e fala assim, mas o que eu vou conversar depois, né? O que eu vou falar? O que eu vou tirarei disso, né? A não ser essa efemeridade do toque, do contato, né? Da volúpia, né? Que é uma coisa efêmera, a paixão é uma coisa efêmera, né? Enquanto que, por exemplo, um casamento, um amor, um relacionamento amoroso envolveria você aceitar os erros, os fracassos do outro, né? As virtudes e os vícios do outro, né? E ele parece não estar disposto a isso, né? Agora, o que é encontrar o outro, né? Encontrar o outro é uma coisa efêmera, né? Ou seja, por mais contatos com várias pessoas que ele tem aqui, por exemplo, ele tem aqui um engenheiro que ele é apaixonado, então ele imagina, atingir o outro, em que nível, né? Você vai atingir esse contato. Então essas questões estão na narrativa, né? Ou seja, não é puramente uma coisa, é uma literatura licenciosa, erótica e tal, obscena. Não, tem claro que tem as cenas, né? Mas isso não é gratuito, isso faz parte da forma como ele analisa, e a forma como ele analisa as pessoas, né? Então ele está sempre em convivência, analisando aquelas coisas que seriam altamente odiosas, altamente asquerosas, para ele, pela inflação dos sentidos, né? A questão de sentir com o corpo todo, para ele, às vezes, até é uma forma de apaixonante, né? Ele se apaixona, né, por essas questões, é uma coisa assim licenciosa, uma coisa assim que desperta, né, essa pulsão sexual dele. Então, essas são algumas questões. Então você pode comparar então, essa narrativa com, né, esses livros do Henry Miller, esses livros do Rubem Fonseca, que o Rubem Fonseca tem essa mesma linha, né? A gente viu o Diário no Fecenino, né? Que aí vai a questão do homem contando suas seduções. Um homem hetero contando suas seduções, suas mulheres e tal. Aqui é diferente, aqui o objeto do desejo é outro, ou seja, é a questão homoerótica mesmo, né? Então eu gostei do livro, não pelo enredo, senão exatamente, né? Não me identifiquei assim, com o personagem, mas eu gostei da narrativa, a forma como é narrado, né? O uso da linguagem, as sugestões que ele faz, as sinestesias, não fica explicando, né? Não fica ali descrevendo minutos, te deixa você imaginar, te deixa você imaginar mesmo, né? Sugere para você viajar na maionese mesmo, né? Ele escreve muito, algumas partes são bem poéticas, né? E vai assim, sem parágrafo nem nada, né? É uma narrativa que vai direto, né? Ele não faz corte de parágrafo, é um fluxo de consciência, é como se fosse um monólogo interior. Ele vai seguindo a linguagem. O meu amigo já não me olhava nos olhos. Amanhã ele continuaria assim com certeza. E talvez pedisse que no próximo porto me jogasse ao mar com mãos e pés atados. Naquele vento de baleia já me sentia enterrado, com a única perspectiva, a de dar certo ritmo à minha vergonha, já que destinação nítida eu não podia alcançar. Com o ritmo tudo corria melhor. Se me concedessem alimento, muito que bem, se não, tanto fazia. Voltaria à minha realidade sonífera para atuar nos meus próprios pesadelos, criando verdadeiros filmes de terror. Horror. A minha tristeza pelo desamor do meu amigo me deixaria despeitado e laço. Em qualquer eventual convocação a alguma atividade humana, o meu corpo se encolheria para se esconder.
Mas não correspondia a seu desapego ardoroso e raríssimo. Fiquei de boca aberta. A paixão se insinuava entre nós em ínfimos detalhes, como uma variação no timbre da voz, um cabelo lambido na testa após o banho, um cartão postal inserido dentro de um bolso, trazendo Guaíba em pleno pôr do sol. Detalhes no fundo sem emissora destinatário. Não tinha o dono, pois tudo que era dele era meu também, e vice-versa, estamos conversados. Balbuciei para a memória dele, memória que ainda transportava como um fruto exemplar da Grécia de seus antepassados. Este namoro angelical às vezes arrefecia, e geralmente ele, quase definhava com o que parecia ser o corte iminente dos laços. O meu colega de farda não se conformava com tudo na vida se estivesse por um fio, e depois, todo suado, geralmente no bar, ele encostava debaixo da mesa, a sua perna na minha e nada mais. Na tela, as imagens da zona do músculo rei pareciam as de um planeta rodeado de nuvens gigantescas. Nas bordas, um verdadeiro céu se armando para a tempestade, roxo e negro. O barulho que meu coração produzia no aparelho era bombástico, assustador, com um ritmo que fazia lembrar uma percussão metaleira. Até aquela data, não imaginava que trouxesse no peito o potencial dessa envergadura sonora. Ali não tive dúvida de que eu era nada mais que máquina e tudo dependeria dos caprichos dessa geringonça. E tudo isso não me entristeceu, ao contrário, aumentou meu apreço pela construção insular do corpo. Entregava-me aos exames médicos sem tirar a alta hospitalar em quem sabe iminente da cabeça. Naquele cenário eu estava simplesmente sem autonomia. Então são alguns trechos, né? Se destacar vários trechos do Acenos e Afagos. São muitos trechos, né? Assim, linguagem bem poética, né? Mas o enredo é bem complicado mesmo, né? O enredo sempre tem ele e esse amigo engenheiro, né? Não tem nome. E aí tem essas mudanças de sexo, interessante, né? O engenheiro, a amiga é sempre o marido. Em alguns momentos o protagonista se torna uma mulher, né? Então são as coisas meio, né? Meio assim. Lembra Orlando, a Virginia Woolf, né? A Virginia Woolf tem um momento que ele é homem, tem um momento que ele é mulher, né? Então tem essas transições, esses transvestimentos, né? Essas mudanças de gênero, né? Então, basicamente é um romance igual a Fúria do Corpo, né? É um romance sobre o corpo e como a consciência lida com o corpo, como é ter um corpo, né? Então fica essa dica, né, de leitura, assim, não saberia resumir realmente o livro, mas eu gosto desses textos poéticos, essa prosa poética, né? Assim, não tem parágrafos do livro, né? O pessoal reclama que os livros do Saramago quase não tem parágrafo, porque esse aqui não tem parágrafo. Então, ele conseguiu bater o Saramago, né? É um livro assim, a história vai do início ao fim, ele lembrando, ele sofrendo, ele contando essas histórias, esses amores platônicos, esses amores, né, excessivamente carnais, podemos dizer assim, né? Mas eu acho interessante como é que ele sabe lidar, né, trabalhar a linguagem, que a literatura é basicamente isso, linguagem. Muitas vezes o livro nem tem um enredo, né? Por exemplo, que enredo tem esse livro, né? Que enredo tem esse livro? O livro muitas vezes não tem enredo, os episódios não tem enredo, mas é claro que tem alguma história que se sucede, algumas narrativas se sucedem, mas basicamente a literatura hoje lida mais com linguagem mesmo, né? Fazer literatura é botar a mão na linguagem, né? Sujar-se com a linguagem, né? Então fica aí a dica, João Gilberto Noll, Acenos e Afagos, ok? Não é um livro para qualquer um, tá? Não é um livro para qualquer um, você pode não gostar, né? Mas você tem a liberdade, né? Podemos dizer assim, estética de não gostar. De qualquer forma, obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.